Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui nessa cobertura total da Convenção Internacional da DSM e a gente teve aqui agora uma belíssima apresentação do Andrea Iorio, que é um italiano morando no Brasil há 10 anos. O homem foi o criador do Tinder, ele trabalhou na L'Oréal, então tem uma experiência extraordinária e veio falar aqui para encerrar esse dia, falar de inovação e deu um show aqui. Ô, André, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, Carlão. Muito boa tarde a todos. A gente já te apresentei, mas eu gosto sempre de falar das pessoas, né? Claro. Eu queria saber da sua história um pouquinho, né? Você nasceu na Itália, me conta um pouquinho que berço que você nasceu, onde você nasceu, me conta um pouquinho da sua história. Claro, realmente eu sou italiano, vocês vão perceber pelo sotaque. Nasci na Itália, cresci na Itália, eu me formei em economia e fiz um mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos. E ali era 2009, 2010, e era a época que muito se falava do Brasil, então eu tive essa vontade de fazer carreira no Brasil. Então eu vinha trabalhar no Groupon, que era essa empresa de compras coletivas que cresceu muito naquela época, e fiquei 3 anos rodando o Brasil, porque eu tocava times comerciais, e depois eu fui para o Tinder por 5 anos, e ainda por cima depois eu fui diretor digital na L'Oréal e hoje eu trabalho com palestras, dou aula na Fundação Dom Cabral e sou escritor, também tenho alguns livros publicados e virou meu trabalho. E agronegócio é um dos grandes setores com que eu trabalho com os vários players da cadeia, como o DSM, mas também com as cooperativas, com empresas de semente, todo mundo. E vejo que é um setor que está se transformando muito, então para mim é onde está aí o momento da transformação digital. Deixa eu te falar, antes de seguir viagem aqui da nossa conversa, eu queria saber, você falou, a Itália é muito grande, eu quero saber o seguinte, de que lugar da Itália, de que parte da Itália que você vem? Olha, eu sou de Gênova, que é perto de Milão, 1h30 abaixo, né, de carro. É um porto muito grande, uma cidade muito histórica. Cristóvão Colombo era de Gênova e tudo, mas eu estudei em Milão, então sempre estive ali naquela região mesmo, do norte. Agora, eu falo de Itália, Itália me lembra, além de boa comida, mas a Itália me lembra design, me lembra... E hoje em dia, quando a gente fala em inovação, é impossível falar de inovação, talvez, sem falar de design, né? Porque design é meio que faz parte disso tudo. Eu queria que você... Eu estou falando besteira, me fala aí. Não, é certíssimo. Quando a gente olha para as grandes empresas italianas, são empresas de design, de moda, mas não só, design de produto, até design de processo, assim, tem consultorias ótimas na Itália. Sempre foi muito um país com uma veia criativa, e então acho que é uma das grandes forças mesmo da Itália. E o design, na verdade, está em tudo, né? Não é só um desenho, quer dizer, você vai imaginar um negócio, você imagina o design desse negócio, né? Até a inovação, tem todo um design atrás. Então a gente vê metodologias de inovação são focadas no design, como design thinking e várias coisas. Então tem várias coisas que estão relacionadas a isso e eu acho que essa é uma das grandes forças da Itália, com certeza. Olha, gente, vocês estão acompanhando aqui, eu estou trabalhando uma barbaridade aqui, quase que não dá tempo de acompanhar tudo que está rolando aqui. E eu estou aqui fazendo minhas entrevistas e de repente eu entro lá na palestra dele, que já tinha começado, e dou de cara com a seguinte frase: inovar é ineficiente, tá grande assim, não coisa. Peraí, eu tenho que conversar com esse cara aí, esse cara tá trazendo uma informação diferente. Então, eu falei isso porque eu gostaria muito que você contextualizasse para nós a sua mensagem aqui nessa palestra, começando por essa história aí que eu vi lá e que achei muito curioso, né? Claro, efetivamente eu trago de forma provocativa, assim, o conceito de que muitas vezes a gente acha que inovar seja algo fácil, eficiente, e a verdade é que é exatamente o oposto. É chato, é demorado, envolve erro, é frustrante, vai canibalizar o nosso negócio tradicional. E é por isso que na hora que a gente precisa trabalhar para inovar, muitas vezes a gente volta atrás e volta para aquele mesmo processo de sempre e deixa de inovar. E então, o grande ponto aqui é o seguinte, que nós precisamos entender que para podermos inovar e transformar nosso negócio, ainda mais no agro, a gente precisa às vezes abrir mão de algo. Experimentar algo sem a certeza de ter o retorno, ter custos, às vezes canibalizar um canal tradicional, chatear um cliente, mas a gente tem que começar por algum lugar. Se a gente não contemplar que isso vai acontecer, a gente nem vai tentar.
porque vai ter medo demais do erro, das ineficiências que vão surgir. E aí eu gostei do exemplo que você deu ele fala, tudo dele me chamou a atenção porque mãe é a maior cientista do mundo. Então eu queria e você deu um exemplo da sua mãe que tem ainda por cima, né? Me conta essa história. Aí, por cima daquele conceito, eu trouxe, olha, sendo isso, para podermos inovar, temos que contemplar o erro como uma possibilidade. E nos negócios nós nunca contemplamos o erro como possibilidade, né? Sempre olhamos para os cenários aqui, sempre de sucesso. Pode ser um cenário melhor, um cenário pior, mas nunca nos temos que contemplar, temos que voltar atrás, fechar aquele projeto, perder aquele dinheiro. E isso é errado. Por quê? Porque quando a gente olha para um cientista, ele já contempla os erros no processo de descoberta. E isso faz com que ele aprenda mais ao longo do processo. Se a gente não contemplar o erro, a gente não encara ele, a gente logo volta para o trabalho para tentar escondê-lo, para poder esquecer ele, a gente não aprende nada com ele, a gente tem medo de experimentar coisas novas. Então acho que tudo isso é muito importante hoje em dia, a gente entender o papel dos erros e coisas do tipo. E você sabe que você colocou outra provocação que agora eu vou fazer para você, que eu queria saber quando é que foi a sua última vez que você fez uma coisa diferente. Olha, foi várias vezes. Por exemplo, foi no meu trabalho de palestras, eu dar uma palestra sobre um tema que é o metaverso, não ainda tendo entendido ele tão bem, e aí eu dei uma palestra porque me foi pedido e talvez não fosse a melhor palestra. E eu percebi, todo mundo percebeu, e aí isso faz com que eu tenha aprendido que essa é uma área muito requisitada e eu comecei a estudar muito mais sobre isso e aí só a gente aprende mais assim, através da dor do erro. E eu dei várias aulas aqui hoje através dos meus entrevistados, entendeu? E eu queria aproveitar, já que você me deu essa oportunidade, para falar um pouquinho, porque outro dia li um artigo sobre essa história do metaverso, e o cara dizia assim, mas se você usa já o WhatsApp para vender, se você usa, você de certa forma já é metaverso. Eu queria saber de você o seguinte, dá para traduzir, dá para você tentar colocar assim, o que é isso aí e de que forma isso já está no nosso mundo? Então, a verdade é que ainda o WhatsApp, as ferramentas que a gente usa hoje, pela maior parte, ainda não são metaverso. Por quê? Porque elas são bidimensionais. O metaverso é um conceito de tridimensionalidade da web, onde em vez de, por exemplo, ser no WhatsApp aí textando, mas o metaverso recria um espaço físico onde você está praticamente à frente desta pessoa. E ainda nós não estamos necessariamente lá, temos que ter os óculos, temos que ter isso. Metaverso implica tridimensionalidade, metaverso implica experiências imersivas e hoje nós não ainda estamos tão ali. Utilizamos sim o metaverso em algumas coisas, como por exemplo se a gente estiver jogando aquele Pokémon Go, ou se a gente estiver utilizando o aplicativo de simulação de realidade aumentada, ou utilizando realidade virtual, mas não é no dia a dia, não é tão comum ainda a gente utilizar isso. E agora olhando no para-brisa, que é sempre mais difícil de falar do que no retrovisor, eu queria saber o seguinte, quais são desafios e oportunidades que o agro tem para, de fato, vamos dizer assim, entrar no futuro? Eu acho que um dos grandes desafios que tem o agro é de olhar mais para o consumidor final, e não só para o seu cliente direto. O consumidor final, quem consome os produtos do agro, está cada vez mais exigente. Quer saber exatamente como algo é produzido, quer sustentabilidade, quer transparência. Então o agro tem que olhar mais para esse consumidor e se preparar para o novo consumidor e realmente tendo prática de sustentabilidade, tendo os dados e tudo isso. Então acho que tem várias coisas que são importantes. Outra coisa é se abrir mais às novas tecnologias como inteligência artificial, porque o agro ele gera muito dado, com a agricultura de precisão, com tudo que está sendo feito, mas nem sempre o dado é trabalhado da melhor forma. Então tecnologias de processamento de dado como inteligência artificial, e eu acho que de forma geral até pode se mudar modelos de negócio. Se abrir a marketplaces digitais, tem exemplos de empresas fazendo isso, canais digitais de venda, o processo de relacionamento de venda e com o cliente ele está mudando porque o cliente também está mudando, que é não só o fazendeiro, mas o filho do dono da fazenda, que ele vai herdar o negócio e ele é totalmente digitalizado, está no TikTok e tal, e ele espera o mesmo das empresas. Então, acho que é isso muito importante. Você ainda acha que no futuro vai ter espaço para o olho no olho, igual a gente está aqui, não? Eu acho que sim, porque na verdade o metaverso ele vai ser um complemento à nossa vida real. É importante que ele seja, assim, obviamente imersivo, replique tudo, mas que de fato olho no olho é insubstituível, porque só no olho que a gente
cria confiança, que a gente estabelece as melhores relações. Então aquilo é insubstituível. A tecnologia vai nos complementar, mas não vai substituir nesse sentido. Então acho que isso é muito importante. Ufa, hein, gente? Nossa Senhora. Querido, obrigado pela sua participação. Obrigado, aqui. Carlão. Obrigado a todo Parabéns aí mundo. pela sua inteligência, pela sua interação aqui com o pessoal. Adorou aqui a sua palestra. Viu? Espero que sim. Muito obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo daqui a pouquinho. Valeu, gente. Fui.